Senhoras e senhores, e fala é o Mestre Kai. Hoje vamos reagir ao rap Kimetsu no Yaiba, Luas Superiores. E antes que eu me esqueça, feliz Halloween para vocês, senhoras e senhores. Mas antes de deixar o like, se inscreva no canal, comenta para o seu amigo que é fãzado de Kimetsu, assim como eu sou. E comenta aí embaixo o favorito em Kimetsu no Yaiba que eu quero ler. Mas chega de enrolação e bora pro vídeo. Assim, vamos já começar com o nosso período, que no caso o Kaigaku já apareceu lá no Castelo Infinito. Em geral sabe que o Kaigaku, ele é meio que um Lua superior, que é meio que o Nemesis do Zenitsu. E cara, que personagem roubado. Porque ele não só consegue quase acertar o Zenitsu com aquela onda do relâmpago, que no caso a quinta forma, a sexta forma, o escambau, que na verdade ele é meio que um idiota. Ele mesmo estimou o Zenitsu de cara. Já o Kushibo, eu já trouxe aqui para o canal, já trouxe ele no rap A Respiração, um dos Hashiras, que ele também era um Hashira antigamente. Mas, cara, vocês estão cara quer saber que o Kushibo, ele é zicazeira. Ele é muito zicazeiro, que ele já solou não sei quantos Hashiras, mas esse sim é broken. Ele é muito broken por ele poder também solar não sei quantos Hashiras, também que ele já solou o Sanemi, Racheiro do Vento, e também aquele Racheiro da Pedra, que eu esqueci o nome, mas quem souber coloca nos comentários. E, cara, esse daí é osso duro de roer. Já uma casa, ele é um caso à parte, porque ele queria chamar o Rengoku para se tornar um Oni, um superior ou inferior, para se tornar um deles. Só que o Rengoku, ele disse logo na lata que ele se recusava a virar um deles, porque ele estava convicto às suas superstições, até mesmo que ele acreditava ser o correto. Porque assim, um Hashira, ele acredita na justiça e também na honra de proteger aqueles que são indefesos e que eles não podem se proteger. Tanto é que ele era o mentor do Tanjiro Kamado. E, meu amigo, aquilo dali já é uma convicção própria? É uma convicção própria. O acaso ele era uma criança antes mesmo de se tornar Mani? Era, mas a vida dele é tão triste que ele se tornou Oni só porque ele estava à beira da morte. Já aqui mostra que o Kaigaku ele usa raios negros, não é aquele raio que simplesmente mostra ser azul potente, um azul mais claro, um azul mais escuro, que nem aquele do Thor que usa em Vingadores. Não, cara, não. Esse aí é um azul potente, um azul negro, que, meu amigo, convenhamos, esse aí tá em um nível superior, muito além do próprio Zenitsu, que, velho, esse aí ganha de lavada do Zenitsu quase sempre. Tanto é que ele foi responsável pela morte do treinador do Zenitsu, que é aquele velho do o Relâmpago, que foi o treinador, ou até mesmo o sensei do Zenitsu, que antes mesmo do cabelo Zenitsu ficar loiro, quem a gente conhece, ele era negro. E depois virou loiro quando caiu um raio na cabeça dele. Na verdade, ele vai, porque ele já sabe que foi o Kaigaku que matou o treinador dele, que no caso
aquele velho que ele chamava de vovô. Porque, cara, é meio que um afeto meio que patológico, até mesmo que não seja genético, mas ele meio que tem um afeto por aquele sensei, que não sabia nem sequer o nome, mas era meio que quase uma conexão de pai e filho, sabe? Tanto é que o Kaigaku ele tava cagando e andando para isso. Aí por isso que ele se tornou nem sequer Hashira, nem sequer Mizumoto, nem sequer Hiromoto, que era um patamar quase e próximo de ser um Hashira. Olha, pelo que eu sei de Kimetsu no Yaiba, aqueles que provêm do sangue de Muzan são aqueles que são luas superiores? São sim. Aqueles que só têm uma metade, repetindo, uma metade do sangue do Muzan, são luas inferiores. Aqueles que estão abaixo de Muzan e abaixo de luas superiores, que alguns deles são peões, alguns são ali de frente e alguns ele só usou porque sim, porque ele está na frente de todos, ele é o rei e ponto. Nada mais que isso, nada mais que isso e nada mais importa. Só ele que está no comando, mas na luta final o X1 contra todos os Hashiras, ele é covarde, ele é covarde. Pô, isso é verdade. Isso é verdade porque a maioria dos superiores se alimenta de carne humana. Isso daí eu concordo. Mas vou ter que admitir que cerca de 88% das pessoas que é devorada por Oni, algumas, e eu digo algumas que é 38%, acaba definitivamente sobrevivendo porque é cerca de um Hashira ou até mesmo um esquadrão de caçadores de Oni lá presente para salvar. E se não fosse por eles, iria todo mundo de arrasta para cima. Aí ia encontrar Jesus mais cedo. Tanto é que o Koushibo lá no Castelo Infinito, ele não só sola até mesmo o Sanembi, o Hashira da Pedra, como também ele encontra o Tokito Michiro, que, convenhamos, é o seu descendente. Que, na verdade, ele nem sabia que tinha um descendente, nem sabia que o Tokito Michiro era meio que parecido com ele, só muda a respiração, mas no mangá já mostra que aquilo é meio que parecido, só que de uma forma totalmente contraditória. Porque se tem a lua, tem a névoa e tem também a respiração da neblina, velho, faz sentido, faz sentido. E, velho, quando o cara diz se dá pressão atravessando seu peito, ele tá falando de aquela saraivada de socos que ele deu no Rengoku, lá na segunda temporada, se eu não estiver enganado, que ele meio que matou e até mesmo jogou cada Rengoku no chão como se fosse um pedaço de merda. E, velho, ele nem teve dó, nem teve compaixão. E se ele tivesse que dizer um mínimo, até mesmo mais ou menos o que ele podia fazer, ele faria isso com a própria família dele. Ele o fez. Só que eu mostrava lá no capítulo 137 para o capítulo 149 do mangá Demon Slayer 22, que ele mesmo faz isso. Eu não sei como, mas ele meio que faz. E isso sem piedade. Maluco é brabo. Maluco é brabo. Esse aí, esses três são brabo. E são totalmente broken.
Olha, eu acredito que cabeças Hashiras vão rolar. Maioria vai porque aqueles são Mizumoto. São somente o pequeno esquadrão de Hashiras que não estão prontos para serem. Aqueles que são totalmente, como eu posso dizer, tenentes. Tipo aqueles da Marinha, que são somente tenentes. Aqueles que são o esquadrão, que são os últimos dos últimos, a bolacha no pacote. Mas, meu amigo, só esses que são mais fracos, que nem respiração tem, vão rolar? Vão sim, porque não tem nem como eles simplesmente lutarem contra o Oni se não tem nem respiração própria. Olha, a espada do Tanjiro quebrou? Quebrou! Mas mesmo assim ele conseguiu cortar a cabeça da Daki e até mesmo do Gyotaro? Conseguiu! E isso com a ajuda de um Hashira do som, que foi o Zui. E sem ele, ele teria que se virar ou com o chorão do Zenitsu, ou até mesmo com cabeça dura do próprio. Deixa eu ver aqui. Com cabeça dura do Inosuke. Que, meu amigo, o Inosuke é tão cabeça dura que ele ia fazer de qualquer jeito. De qualquer jeito mesmo. E cara, esse aqui é uma flor de glicínia da aranha azul. Aquela mesma flor que aparece no encerramento da abertura e até mesmo da série de Kimetsu no Yaiba, que é essa flor que o Muzan tá buscando faz assim, anos, anos, anos mesmo, para poder ficar imortal e até mesmo andar sobre o sol. Mas tem a Nesco, que pode andar sobre o sol e mesmo assim não morre, mesmo sendo um Oni. Tanto é que no Distrito do Prazer é mostrado que aparece o Gyotaro, a Daki, os dois lá, e eu não sei nem como os dois chegaram lá. Tanto é que é mostrado que a Daki, ela meio que se disfarça de uma geisha, que é meio que aquelas belas moças que fica lá naquele distrito do entretenimento, ou distrito do prazer, dependendo como você chama a esse arco e Demon Slayer, que, convenhamos, somente as belas moças, as moças mais exuberantes, mais lindas, são chamadas para um nobre, ou até mesmo para uma pessoa de alta classe do Japão, para simplesmente e diretamente casar ou até mesmo ter filhos com ele. Mas aquelas que são não muito lindas e que são mais feias, sorte na próxima, porque essa daí nem tanto. Só que aquilo, a Dak foi recepada não sei quantas vezes. A primeira foi contra o Tanjiro, a segunda foi contra a Uzui, a terceira foi contra a Nesco. Mano, essa aí tá com a cabeça mais perdida que o urubu. E, cara, se eu tivesse que dizer o mínimo, a Dak não consegue nem sequer controlar seu próprio corpo. E mesmo que ela conseguisse, o Zu, ele tá lá logo no cangote dela. E mesmo que ele conseguisse cortar ela ao meio, o próprio Gyotaro, ele chega lá com tudo. E mesmo assim, cara, é o seguinte, o Gyotaro ele tem cerca de umas armas que parecem meio que ossos. Ele corta o ar com sangue de veneno. E por pouco só atinge, não muito, mas o veneno meio que tá florando na pele dele.
Até pode ser, mas a Dark, ela tá subestimando tanto o Zui, o Tanjiro, o Inosuke, o Zenitsu, o escambau que for. Tanto é que quando ela se junta com o irmão dela, meio que prova que ela tá subestimando demais, tava subestimando demais os Quadrinhos Caçadores, tava subestimando um Hashira, que é especialista na arte do som, que, convenhamos, a arte do som do Zui é perfeita, não só para distrair a torre do oponente, como também dá dano físico, totalmente 30% em área e 90% em dano crítico. Já o Tanjiro Kamado, ele não só dá cerca de 3.200 de dano em área, mas também em 237 de dano físico. E se você somar tudo isso, vai ser um escambau de dano. Isso eu até ia concordar se fosse para menos, mas no final desse Street Entretenimento, que lá no episódio 12, se eu não estiver enganado, e não estou, é mostrado que o Uzui e até mesmo o Tanjiro, eles cortam a cabeça dos dois, que no caso, a Daki e o Gyotaro, de uma vez. Cortam sim, mas eu não estou errado aqui. E uma vez que corta, é questão de tempo para um Oni empacotar e depois virar cinza e morrer de vez. Mas o Tanjiro tem tanta pena de um Oni, que ele devia ser um padre por conta disso. E eu digo isso metaforicamente. Olha, mesmo que o Tanjiro estivesse envenenado, ainda tem o Zenitsu que simplesmente solou muito aquelas pitas, a Zadaki, que ela sentiu uma dor terrível, que, meu amigo, aquilo dali fez com que ela gritasse de dor e até mesmo pedisse por ajuda pelo Gyotaro. Só que aquilo, o Gyotaro ele também solou o Inosuke, que só deixou ele meio que atordoado no chão. Mas ele não morreu, ele está atordoado. E ele não só acabou com o Inosuke, como também acabou com o próprio Zenitsu. Mas foi por pouco, eles só ficaram nos escombros, mas não morreram. Ainda também. Ah, irmão protetor. Tem muito disso em muitas famílias, mas como eu disse antes naquele react que eu fiz da Daki Gyotaro, ele é o tipo de irmão que protege a irmã. Tanto é que o Gyotaro, ele é feio que só desgraça. Ele é muito feio. Ele é magro, tem sempre os braços meio que entrevados, uma coluna meio curvada, o rosto mais feio que você imaginar. E, cara, pense num bicho feio. Pensa num bicho feio que só merda. Esse bicho é tão feio que merecia ganhar um prêmio de feiura. O Gyotaro é tão feio, que dá nojo. Dá nojo. E aquela Oni do Biwa, tanto é que ela só apareceu uma vezinha quando tava o Muzan lá. Eu só não sei o nome dela, mas quando ela toca esse biwa, que é parecido com o nosso ukulele ou violão, assim, com essa ferramenta que parece uma paleta, mas assim, tum, 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 tum. Aí depois as portas vão batendo assim, bum, 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 bum. E depois um Oni meio que tenta fugir, tem a cabeça cortada, decepada ou até mesmo arrancada e desmembrada. Essa daí é broke. Essa é broke.
Olha, pior que é verdade. Uma vez dentro do Castelo Infinito, só ela tem acesso para dizer quem entra e quem sai, porque só os demônios ou até mesmo os protagonistas têm direito de entrar ou sair toda vez que ela tocar o biuá. Ela pode dizer: ah, você vai sair, você fica, você sai. Mas se for um Hashira, aí é que ela vai decidir a sentença de você sai ou não. Não é ela que escolhe quem entra e sai. Isso só depende se ela tocar o biuá. Se ela não tocar, aí você que não sai. Pior que é verdade, esse inimigo é tão forte, mas tão forte que se eu tivesse que falar o mínimo, ou até mesmo dizer para menos, esse daí é o mais perigoso, porque ele é o mais próximo de Muzan. E quanto mais próximo do rei ele ficar ao cavalo, até mesmo bispo, no xadrez, aí, meu velho, é que a coisa muda de figura. Porque eu estou associando Demon Slayer com um tabuleiro xadrez. E se essa daí é quase como se fosse uma rainha, o Muzan é o rei. E se você tirar a rainha da jogada, o rei morre. Checkmate. Não tem mais para onde jogar. Tanto é que a Mitsuri é a Hashira das Flores. E esses outros que ela falou, eu já não sei quais são os Hashiras que ela está mencionando aqui, mas eu espero ver isso em Demon Slayer, a temporada do Castelo Infinito. E, senhoras e senhores, por favor, não me dê spoiler. Eu ainda não vi a temporada do Castelo Infinito. Ainda quero ver, mas se você me der spoiler, eu não vou trazer mais vídeo aqui no canal. Eu só sei que isso tá no Castelo Infinito, mas eu não sei qual parte, qual episódio. Eu só tô chutando que seja ou no episódio 6 ou no episódio 9. Um desses tem que ser. Ferrou! Rio Tengo. Rio Tengo é um Oni que, meu amigo, eu já trouxe rap do Rio Tengo, até mesmo o próprio react dele aqui pro canal. Se você quiser dar uma olhada, tá aqui e no meu canal. É só você ir lá ver ele com mais calma, porque eu tô fazendo aqui uma análise um por um para ver qual eu trago e qual eu não trago. Porque o Rio Tengo, ele tem cerca de quatro formas mesmo. Alegria, prazer, tristeza, raiva. E o último deles é ódio. A forma odiosa dele é Broken. A Mitsuri meio que pegou a sua peixeira e transformou ela num chicote. Eu fiquei, que isso, velho? Passou em peixeira para chicote. Tome, 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 tome. Só que aquilo, quando ele meio que tá nessa forma odiosa, a forma do ódio, meu amigo, é melhor você começar a rezar, porque quando ele bate nesses tambores, aí meio que aparece o dragão do pau, 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 pau. Aí não tem pra onde correr, não, não tem pra onde correr. Esse daí é meio que o as na manga no Muzan, porque ele só passou cerca de 3 minutos e meio no sol. E ele provou a si mesmo ao Muzan que ele pode sobreviver ao sol por pouquíssimo tempo. Já os outros eu não sei não, eu já não sei. Ah não, velho, ah não. Esse aí eu odeio. Esse aí eu odeio. Dom eu desprezo pra caramba. Eu desprezo esse. Será que eu preciso dizer pra menos que foi ele que matou a mãe de Inosuke e também a mãe da Shinobu? Porque, velho, pense num personagem odioso. Pense num personagem desprezível como esse.
Ele se acha God, um tipo de Buda que pode cruzar, curar todas as mazelas do mundo, mas aí não passa da merda de um Oni. A porcaria de um diabo. E velho, esse daí é o que eu mais odeio. E se eu tivesse que falar uma coisa para ele, seria: eu condeno ao inferno. E, velho, esse Doma merecia não só ser envenenado, como também ser picotado que nem um sashimi, ou até mesmo cortado que nem em uma lavareda. Aí sim ia achar graça, mas esse aí não morre nem que a onça tussa. Ah, pronto, ele agora é o quê? Alguma espécie de Kiona para congelar o ambiente? Só falta dizer que ele agora é uma espécie de Lilith. E o demônio do gelo para fazer isso. Porque, cara, isso daí prova que ele tá em outro patamar. E se não fosse o Inosuke lá para ajudar a Shinobu, aí ela estaria em plenos apuros. Ela morre? Morre sim. Mas depois aparece a Canal para depois acabar com ele. O que eu acho bastante interessante, porque ela vingou a morte da sua mãe, da sua irmã, e agora ele foi de arrasta para cima, o que eu achei interessante. Gyoko. Gyoko é um nick que eu simplesmente não odeio, mas também eu acho ele um design muito interessante. Até porque Gyo significa peixe e Ko significa vaso. Então fica meio que aglomerado de peixe. O que eu acho interessante até, mas não é para tanto. Tanto é que o Tokito me tirou, ele meio que sofreu na mão do Gyoko. E meio que o Kikijutsu dele, velho, ele colocou o Tokito me tirou naquela redoma d'água. E o Tokito, ele meio que quase ia morrendo afogado. Ele estava de ponta cabeça e quase que ia ficando com sangue no cérebro. E você sabe que o que acontece quando você fica de ponta cabeça e o sangue escorre para o cérebro? Você fica com a visão turva, você meio que fica meio que vendo tudo embaçado. Aí depois você quase que morre. Isso nos efeitos que acontece quando você fica meio que de ponta cabeça. Aí, ele quase que ia morrendo. Bom, é ele que pensa que morrer asfixiado é a forma mais elegante. Mas eu acho que morrer congelado seria melhor, mas morrer asfixiado é terrível. Aí não, velho, aí não. Isso daí é horrível, horrível até demais. Olha, até aí eu entendo que ele regenera o corpo dele, ele porque, velho, quando você corta aqui, mais ou menos o braço dele, ele regenera já porque ele tem seis braços, o que eu acho bizarro. Arro demais o braço dele ter seis. Mas o que eu acho bizarro demais é ele ter cerca de duas bocas em vez de dois olhos. Sendo que o olho dele fica na boca, e que eu acho isso bastante estranho, mas o japonês é assim mesmo, eu não vou criticar. E, cara, esse daí deu um baita trabalho. Deu um baita trabalho para matar, e ele não foi tarefa fácil. Ele é o Lua Superior número 5 e ele não é tarefa fácil. Se fosse assim, melzinho na chupeta, seria fácil porque seria somente o Lua Superior número 5, 4, 3, por aí, mas Lua Superior número 5? Ah, velho, você tá em sacanagem. Nem tanto.
Se bem que luas superiores estão acima de qualquer outro, qualquer outro. Mas, então, esse foi o vídeo, foi gostado. Eu sou o Mestre Kai, vou ficando por aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, comente a sugestão para o próximo vídeo. Compartilhe também que é uma das de Kimetsu no Yaiba. Assim começou, vamos bater mais de 3 mil inscritos esse ano. Obrigado por assistir, feliz Halloween para vocês. E até a próxima. Valeu e fui!